Caramba, hein? Será o que vão pensar de mim se descobrirem que eu perdoei uma traição? Hoje o vídeo é sobre isso, seja muito bem-vindo. Você tá no @vê se não vacila, meu nome é Flávio Rosa. Esse é o primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou a voltar a ser fiel ao seu relacionamento. Normalmente, quem passa por uma traição, você deve ter caído aqui nesse vídeo por isso, ou passou por uma traição e tá ali sem saber se deve perdoar, preocupado com a opinião dos outros, se dá para perdoar e separar, ou perdoa e continua. Então é algo realmente que passa pela nossa cabeça, que pesa sobre a nossa decisão de perdoar e continuar o relacionamento, é a opinião dos outros. E normalmente a gente fica muito nessa dúvida. Eu posso falar a gente porque eu passei por isso, eu venci isso, eu perdoei uma traição da minha esposa há, 7, 8 anos atrás, e vivemos maravilhosamente bem. Nós vivemos muito bem, nos amamos muito. E eu venci isso, por isso eu quero falar sobre isso hoje, inclusive. E esse tipo de pensamento passa muito pela nossa cabeça, né? E é difícil encontrar ajuda na internet nesse sentido, principalmente vinda de um homem. Porque normalmente quem passou por isso e venceu, e é muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente, não era para ser assim, era para termos casamentos 100% fiéis e ponto final, mas não é para ser assim, infelizmente. Mas quem passa por isso e vence, não conta. Principalmente o homem não conta que passou por isso nem a pau. Por quê? Porque vai ser vítima de julgamento, vai receber apelidos negativos, deturpados e tudo mais, e não conta porque é vergonhoso. Mas eu tô aqui para contar, tô aqui para explicar, para contar um pouquinho da minha experiência, do que eu venho aconselhando as pessoas ao longo dos anos. Não conto porque acho bonito, porque faço graça disso, absolutamente não, é algo muito sério, muito danoso. Mas eu quero sim ajudar as pessoas a saírem desse ciclo, dessa pergunta, e o que as pessoas vão pensar a meu respeito, sabe? E focar em coisas mais importantes. Na boa, eu quero dizer pra você sério, que essa deveria ser a sua última preocupação. A última preocupação deveria ser o que as pessoas vão pensar a meu respeito. As principais preocupações deveriam ser: tá arrependido genuinamente? Quer mudança? Quer receber ajuda? É uma pessoa transparente agora e transformada? Foi um deslize, um fato isolado, ou uma fase até, tá? Que não condiz com a personalidade dessa pessoa que eu convivo há tantos anos, sabe? Essas deveriam ser as reais preocupações. E não o que vão pensar de mim, não. Essa deveria ser a última preocupação e eu vou explicar por quê. Beleza? Eu tenho alguns vídeos sobre isso, vou deixar aqui um card para você clicar e ir pro vídeo, porque realmente importa no que decidir para perdoar ou não uma traição. E quando eu falo perdoar, eu falo no sentido de perdoar e se manter casado e manter o relacionamento, tá? Mas vamos lá, por que é sobre perdoar e continuar casado, o que as pessoas vão pensar e etc. Sério, vamos lá. Normalmente, quem julga, quem faz chacota de alguém que foi capaz de ser traído e perdoar, é uma pessoa imatura e superficial. Eu vou falar por quê. Ela faz esses julgamentos baseados em senso comum. Sabe aquelas frases de para-choque de caminhão? Senso comum? Ah, quem trai uma vez vai trair sempre. Quem disse? Onde é que está escrito isso? Qual é o estudo? Cadê a estatística? Ou é baseado só no que as pessoas vão repetindo igual papagaio de pirata? Ah, traiu porque não ama. Quem disse? Onde é que está escrito isso? Entendeu? Então as pessoas aprenderam isso no senso comum, nos ditados populares, na cultura popular, e fica repetindo isso. E aí? Faz chacota e julga quem perdoa baseado nesse tipo de senso comum tolo. Não, então se quem trai uma vez vai trair sempre, se você perdoar você é tolo. Parte de um pressuposto mentiroso, não existe isso de quem trai uma vez vai trair sempre, é mentira. Só que essas pessoas não param para pensar nessa mentira, de onde saiu essa mentira, por que isso é tão repetido, e aí traçam as próprias respostas, as próprias consequências, baseados num pressuposto mentiroso. Por isso que eles são rasos e imaturos. Então, peraí, se as pessoas que vão me julgar são pessoas normalmente rasas e imaturas, eu vou dar ouvido para elas. O que eu tenho que ouvir pessoas que não se aprofundaram no assunto, que são julgadoras, que são negativas, que são até malignas sobre a percepção delas a meu respeito? Eu não quero nem saber, eu não tô nem aí. Sabe? Não tem nada... por causa que vão achar... que vão? Quem é vão? Não existe vão. Não existe as pessoas. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas se liga nisso, tá? Normalmente quem julga é porque é imatura, porque está se baseando em senso comum tolo, e é a opinião de pessoa imatura que se baseia em senso comum tolo, eu não quero saber. Para mim não faz a menor diferença.
Pessoas maldosas do coração. Outro ponto é esse. Normalmente, quem fica julgando, apontando, fazendo gracinha, chacota, é porque são pessoas maldosas de coração e muitas vezes hipócritas. Uma vez eu passei por uma situação no serviço, porque meu caso lá eu tenho que falar sobre isso, tem um canal, tal, as pessoas querem falar a respeito, eu falo a respeito de boa. Fala, não, Flávio, então tu teve coragem de perdoar tua esposa que deitou contra o homem e tal. Eu falei, perdoei. Vivo bem, não tenho problema nenhum com isso hoje em dia. Na época foi muito difícil, muito doloroso, é terrível, mas sim, eu perdoei. Ah, mas eu não faria isso. Aí eu falei, mas você já fez isso? Não, eu sou homem, né? Não, né? Eu fiz algumas vezes. Se foi perdoada, ela descobriu? Sim, ela descobriu e me perdoou. Ah, então você gostou de receber o perdão? Você foi perdoado, você fez isso? Mas se fosse com você, você não faria a mesma coisa? O nome disso é hipocrisia. Você está preocupado com a opinião de pessoas hipócritas a seu respeito? Não dá. Não dá mesmo. Beleza? Fica ligado com isso. Então as pessoas se baseiam na própria maldade, essas pessoas que vão julgar. Sabe, isso é minoria, gente. Isso é um ou outro. E vai passar rapidão. Muito rápido essa questão das pessoas falando, os maldosos criticando, passa muito rápido. Vou falar sobre isso. Então essas pessoas se baseiam na própria vida, na própria ausência de perdão, na própria dificuldade de perdoar, para falar o que você deveria fazer também. Não dá para ter como base uma pessoa maldosa para ditar o meu comportamento que eu deveria fazer ou não. Para mim, eu tô me lixando para a opinião dessas pessoas a meu respeito. E é isso que eu deveria pensar também. Peraí, se alguém for julgar é porque é bobo, é porque é imaturo, é porque é maldoso. E eu não quero saber da opinião dessas pessoas. Essas pessoas não sabem nada a respeito da minha vida. Absolutamente nada. Outro ponto importante é que a gente fica com a sensação de que está todo mundo me olhando. Estão falando a meu respeito. Aquela pessoa apontou para mim. Estão cochichando sobre nós. Ai, meu Deus do céu, tá todo mundo falando a meu respeito. Cara, não tem todo mundo. Nós não somos tão importantes assim. A fofoca só é legal, teoricamente, mas nunca é legal. Só é interessante para algumas pessoas, de novo, rasas e imaturas, no começo. A fofoca só é boa fresquinha. Com pouquíssimos dias que esse assunto passou esse olhar dessas pessoas, esse julgamento, essa besteira. Então, primeiro, é impressão de pessoas ou maldosas ou imaturas. Segundo, passa logo essa parada. Não fica E outra coisa, grande parte é impressão da gente, de que as pessoas estão apontando, estão falando, não, nós não somos tão importantes assim para estar todo mundo criticando, para geral estar falando a respeito. Não tá. Não tá. As pessoas estão falando em outras coisas, mas como a gente está com isso dentro de nós, com essa autoacusação, com esse problema interno, a gente fica achando, coisa da nossa cabeça, tá? Que não, tô falando de mim. Olha lá, não me convidaram por causa disso. Ó, aquele grupinho ali tá me apontando. Não tá. Em 90% das vezes não está. É pura coisa da nossa cabeça. Beleza? E outra coisa, que é importante você levar muito em consideração, se você tá nessa fase de que devo ou não perdoar, tô preocupado com a percepção de outras pessoas e tal. Quem te critica, quem te aponta, etc., tá fazendo isso baseado em um único item. Uma única atitude sua, você está perdoando uma traição. Agora, todo o resto do contexto da sua vida, essa pessoa não está levando em consideração. Ela não sabe se teu marido ou se tua esposa te ajudou enquanto você estava no hospital, te ergueu financeiramente, te apoiou para você estudar, para passar numa prova, te ajuda com os filhos, etc. Te ajudou quando os seus pais estavam... Essa pessoa não sabe de nada disso da sua vida. Não sabe de todo o contexto que você viveu. E só quem sabe é você e seu cônjuge. Então essa pessoa, baseado em um item, que é a traição, fala assim, tem que separar. Traição não tem perdão. Frase de para-choque de caminhão de novo, demoníaca. Traição não tem perdão. Quem disse que não tem perdão? Por que não pode ter? Cara, a gente erra com nossos pais. A gente erra com nossos filhos. A gente ama pra caramba as pessoas que eu citei. E ainda assim, infelizmente, erramos contra eles. Então por que justamente a traição não tem perdão? Não é verdade. Tem um vídeo sobre isso também. Beleza? Vou colocar aqui mais um card. Então não cai nessa. Aí essas pessoas vão se basear em apenas um item da sua vida, em detrimento de todo o resto que teu cônjuge, teu amor, acertou a teu respeito, vai apagar todo o bem que fez e vai levar em consideração só um erro. Isso é maldade do coração humano, gente. Não dá pra ser assim. Ninguém é feliz assim. E aí você vai ouvir a opinião dessas pessoas, e aí você vai atender a crítica dessas pessoas que apaga todo o bem e leva em consideração só uma coisa de mal que ele fez. É muito mal, é muito errado sim. Não vou passar pano não. Mas eu não consigo, sério mesmo, como ser humano, que tenta ser um ser humano um pouco melhor, que tenta ser um pouco mais evoluído, apagar todo o bem apenas com o mal. Eu não consigo. Para mim não é justo. Aí essas pessoas baseadas nisso e baseadas na pontinha do iceberg do que eles sabem da tua vida, fala que não. É trouxa, é corno, é corna,
é otário e tal, e não pode perdoar uma traição. Traição é imperdoável. Não é verdade. Toma muito cuidado. A pessoa não sabe das dificuldades, não sabe dos tempos ruins que esse teu cônjuge te ajudou nos momentos de fragilidade. Só sabe desse ponto negativo e fala que não pode perdoar e fica repetindo igual papagaio de pirata que traição não tem perdão, quem ama não trai, trai uma vez vai trair sempre. Tudo ditado que foi formulado, que foi escrito, que foi ditado pelo capeta, para que não houvesse reconciliação quando as pessoas, infelizmente, viessem a cair. Beleza? Não é justo. Não é justo. A opinião que você tem que levar em consideração é a opinião de Deus. O que Deus pensaria olhando para uma pessoa que fala assim, não, aquela minha filha está perdoando um homem que fez um grande mal para ela, porque ela é perdoadora, porque ela tem um coração bom, porque ela vê sinais, porque ela vê que esse cara, ele não é isso que ele fez. Ele esteve aquilo que ele fez. Ele caiu em adultério. Quando fala em cair em adultério, quer dizer que a pessoa fez algo que não era da rotina dele, não era do coração dele. É algo que era fora do que é a essência dele. Você tem que pensar como é que é a essência dessa pessoa. Por exemplo, eu quando fui infiel também, mais de 5 anos atrás, cara, ser infiel era algo que fugia completamente à minha essência. Eu era um bom filho, um bom pai, fora a traição, eu era um bom marido atencioso com as questões da minha esposa. E a infidelidade não se encaixava na minha vida. Então você tem que levar em consideração isso, para decidir se vai perdoar e continuar, ou perdoar e separar, infelizmente. Então fala, cara, minha filha perdoa aquela pessoa que traiu, mas não é a essência. Aquela minha filha é perdoadora. Aquela minha filha perdoa assim como eu a perdoo. Aquele meu filho está perdoando assim como eu perdoo ele diariamente. A opinião de Deus é o que importa. A opinião de pessoas relevantes na sua vida, mas que estão fora do senso comum, que estão fora do besterol, essas opiniões importam. A opinião das pessoas, e de novo, as pessoas nem existem. As pessoas, todo mundo, é coisa da nossa cabeça. Isso não existe. Sai dessa se você decide perdoar de fato uma traição. Não existe. Todo mundo me olhando, as pessoas na rua. Ai, aquela mulher que tá passando tá olhando pro meu marido, deve ter sido amante dele. Não. Ai, aquele homem que tá olhando pra minha mulher, deve ter sido uma pessoa que eles relacionam. Não, para com isso. Isso é pura piração da nossa mente que realmente fica doida quando passa por esse processo. Beleza? Pensa nisso. Não dê opinião, não dê relevância à opinião de pessoas imaturas, de pessoas maldosas, de pessoas superficiais, de pessoas que só caminham com o senso comum, de pessoas rasas. Você não se importa com a opinião dessas poucas pessoas que ainda fazem algum tipo de julgamento. Porque em geral as pessoas não estão nem aí. Elas têm os próprios problemas e se fofocarem vai ser por pouco tempo, porque fofoca boa é fofoca fresca. Isso vai passar. Isso vai passar, eu te garanto, ok? E se você está passando por isso e precisa de ajuda, se você foi traída, foi traído e está difícil, ontem mesmo eu recebi um pedido de ajuda, sabe? Uma mulher falou, Flávio, meu marido me traiu, mas eu vejo nele um homem arrependido, eu vejo nele um homem transformado, eu vejo nele um homem transparente e não estou conseguindo assimilar essas coisas. De vez em quando eu jogo na cara dele, mesmo sem ele merecer. Eu preciso de ajuda para conseguir perdoá-lo, porque ele é merecedor desse perdão. É aí que eu entro. Eu tenho 2 formas de ajudar. Eu tenho minha mentoria. Vai ser uma conversa sigilosa, discreta, pelo WhatsApp. Vou deixar na primeira descrição do vídeo e vou deixar também no primeiro comentário o link para você clicar, para você falar comigo pelo WhatsApp. Tá? É minha mentoria que eu vou te ajudar a orientar teus pensamentos, orientar as tuas ações em direção de conseguir perdoar de fato e continuar vivendo bem. Só vale a pena perdoar e continuar vivendo junto se for para viver bem. Essa mulher, por exemplo, ela está numa neura de ficar fuçando o celular desse marido todo dia, ficar procurando alguma coisa onde não tem. Enquanto ela continuar fazendo isso, a mente dela volta ao dia que ela descobriu que foi traída. Na mente não faz diferença o hoje e o dia que ela foi traída, quando ela fica buscando essas coisas, o hormônio liberado ali é o mesmo, sabe? Então, primeira coisa é parar de fazer isso. Esse tipo de coisa eu ensino lá na mentoria, tá? Você precisa, nem que você se morda, nem que você se amarre, parar de ficar fuçando, porque senão você não vai conseguir superar isso de fato. De vez em quando você pode sim falar, meu amor, vamos dar uma olhada no celular, uma vez por mês, e olhe lá, sabe? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver se tá tudo certo? Até pra pessoa não ficar muito livre, não ficar muito, não, posso errar de novo porque minha mulher já não tá mais fiscalizando. Às vezes até é bom isso, mas raramente. Se vê que está precisando, se vê que a pessoa dá algum sinal. Fora isso, é desnecessário. Tá? Então tem minha mentoria que ajuda tanto pessoas que foram vítimas da infidelidade, quanto pessoas que estão infiéis e querem parar. Pô, Flávio, não tá mais legal, minha vida tá uma desgraceira, tô mal pra caramba, quero sair da infidelidade. Me chama também. Eu tenho certeza que posso te ajudar e tenho tido excelentes feedbacks de homens e mulheres. Tá, tudo serve para homem ou mulher, beleza? Que passaram pela mentoria e hoje estão felizes, fiéis,
em paz, sem viver duas caras, sem viver com medo, sem viver o tempo todo preocupado, síndrome do pânico, desespero, sabe? Pessoas que entram na depressão, pessoas que têm crise de ansiedade porque entraram no turbilhão que é a vida de infidelidade. Não dá, não vive bem. Posso falar bem sobre isso porque eu já estive lá. Não é legal, beleza? Segundo, não quer falar comigo, quer perdoar, mas não quer falar comigo, tem dificuldade de se comunicar com as pessoas, se expressar para as pessoas, se abrir. Tem também o curso, que é o Manual do Perdão. Lá eu vou te dar um passo a passo para você decidir como perdoar, se vai perdoar e continuar junto, se vai perdoar e dar um tempo, ou se vai perdoar e infelizmente é necessário separar, beleza? E tem também, no mesmo formato de curso, aulas gravadas para você assistir no dia e hora que você quiser, o curso Mentalidade de Fidelidade, para você que está infiel e quer sair dessa vida. Com certeza vai te ajudar para você organizar seus pensamentos, virar a chavinha. Peraí, eu quero ser fiel, vale a pena ser fiel, vida boa é a vida de fidelidade, eu consigo ser fiel, não é uma maldição hereditária, eu não nasci para ser infiel, não é algo incurável, não é. Eu já pensei isso. A maioria das pessoas que passa pela vida de infidelidade pensa que é algo incurável, que é algo mais forte do que eles, que nunca vai dar conta. Dá conta. Acredite em mim, você dá conta se for bem ajudado, se for bem auxiliado, se for direcionado nesse sentido. Porque o mundo, a cultura brasileira principalmente, direciona no contrário. Então a gente precisa virar a força para focar em a vida boa é a vida da fidelidade. Fica com Deus, não dê ouvidos à opinião de gente maldosa, de gente rasa, de gente superficial, de gente ignorante, ok? E outra, são pouquíssimas pessoas que vão julgar, que vão apontar, e a opinião dessas pessoas não vale nada. Não vale absolutamente nada. O que vale é a tua família, o que vale é o arrependimento genuíno de quem errou, o que vale é teu coração bom e disposto a fazer isso e manter a família, o que vale é o futuro dos seus filhos criado por pai e mãe presentes. Isso tudo sim é o que realmente importa. Para de dar opinião, de dar atenção ao que não importa. Opinião de gente boba, eu não tô nem aí. Fica com Deus e vê se não vacila.